que vai dar início à nossa apresentação e, ao longo da apresentação, eu, Tiago e João vamos apresentar os dados coletados e também algumas medidas de mitigação de risco de enchente para uma melhor lucratividade da seguradora. Pode passar, por favor. Nesse slide, a gente tem um overview dos números ao longo dos anos. O número de países são 26, o número de segurados 156, o prêmio emitido em 2023 de 230 milhões, a importância segurada de 37 bilhões, a taxa de prêmio de 0,62%, que se manteve constante ao longo dos anos, o número de sinistros de 186 e a sinistralidade média de 5,1%, o que significa que eu estou pagando 5,1% dos meus prêmios para cobrir os meus sinistros, que é uma taxa baixa, e é importante manter baixo para uma melhor lucratividade da seguradora. E aqui temos a evolução do prêmio nominal ao longo dos anos, que teve um crescimento de 19,5%. Acreditamos que teve esse crescimento pelo aumento da importância segurada, já que a carteira é a mesma há 10 anos. Também deflacionamos os valores dos sinistros, já que hoje teve uma inflação do dólar acumulada ao longo dos 10 anos de 28%. Pode passar. Aqui temos uma distribuição da importância segurada pelos continentes. A Ásia com a maior, 34,9%, e a África com a menor, 7,6%. A Ásia movimentou um total de 40% do prêmio total, também tem um valor de sinistro bem alto, de 42 milhões, e também temos a sinistralidade por continente, como podemos ver, a Ásia e a América do Norte com os maiores valores. Pode passar, por favor. Aqui temos as concentrações geográficas, esse mapa mostra a importância segurada por local de risco em 2023, como podemos ver ali na Europa, na Ásia e na Austrália, com as maiores concentrações, e analisando os dados, vimos que há uma chance de 94% de um mesmo evento atingir várias cidades ao mesmo tempo, que aumenta o risco dos sinistros em larga escala. Pode passar. Aqui a gente tem uma análise mais geográfica, e eu acho que, como atuário, somos interdisciplinares, a gente precisa entender, além dos números, precisamos entender também o contexto geográfico para entender melhor os riscos. E com as mudanças climáticas cada vez mais intensas, a gente só olhar o passado não está sendo suficiente para ter uma boa mitigação. Então, esse mapa mostra aí os valores da TPR, então, quanto maior a TPR, mais exposta ao risco aquela região está. A América do Norte e a Ásia com os maiores números, mas a Austrália e Nova Zelândia também tem uma vulnerabilidade muito alta para a ocorrência de eventos catastróficos. Esses eventos, eles acontecem de agosto a novembro, onde a temperatura do ambiente ela está cada vez mais alta, e as mudanças climáticas têm intensificado isso, como a gente pôde ver recentemente no furacão Milton, e tem sido cada vez mais intensos as perdas também. E como que a seguradora pode se prevenir em relação a esses eventos, né? Ela pode fazer um mapeamento, um monitoramento dos eventos climáticos e também um sistema de alertas para que possa diminuir, assim, o impacto ali das perdas. E também o apoio do governo é bem importante, porque você pode incentivar o governo a melhorar a estrutura do local, como após o furacão do Katrina, por exemplo, eles construíram barreiras, construíram canais de desvio de água para poder ter uma drenagem melhor da água e não ter uma enchente de larga escala. Então, acho que prevenir é uma forma essencial, assim, principalmente para o aumento da lucratividade, porque diminui as minhas perdas, diminui os meus custos, né? E a minha margem também fica baixa, então a minha lucratividade vai ficar alta. Então, é isso, eu passo a palavra para o Tiago. Bom dia, pessoal. Continuando na análise da nossa base, nós agora vamos analisar a sazonalidade. Buscamos plotar essa matriz, onde a gente relaciona o mês da ocorrência do sinistro, seus países e seus continentes. Já conseguimos ver de cara nessa matriz que nós temos períodos de tempos bem definidos de sazonalidade por continente e país. Por que a gente achou importante trazer essa análise para vocês? Com esse mapeamento bem feito, nós conseguimos identificar os riscos que estamos sujeitos em cada mês de alta incidência de sinistro. Nisso,
nós conseguimos alocar recursos e estar preparados para planejamentos de estratégias e decisões mais assertivas nessas áreas de risco. Bom, também trouxemos para vocês a análise da tendência. Primeiramente, nós trouxemos um mapa de calor, onde a gente relaciona a precipitação e a TPR. Bom, nesse mapa, nós conseguimos observar que, dado que ocorreu um sinistro, nós temos um aumento da precipitação, ou seja, indicando uma relação positiva entre a ocorrência de um sinistro e o aumento da precipitação. Abaixo, nós também trouxemos uma relação entre o log do valor do sinistro e a precipitação, onde também conseguimos ver uma relação positiva entre o crescimento do valor absoluto do sinistro e o aumento da precipitação. Bom, dessa forma, a gente terminou a análise de dados que a gente obteve na nossa base de dados e começamos a introduzir dados externos que a gente trouxe relacionando na nossa base, que é onde a gente começa a estudar o efeito do Enos. Bom, o efeito do Enos, resumidamente, busca monitorar a temperatura numa região específica do Pacífico Sul. Dessa forma, quando temos um resfriamento dessas águas, nós estamos sujeitos a fenômeno de Laninha, e um aquecimento anormal dessas águas, nós estamos sujeitos a fenômeno de El Niño. É importante esse monitoramento, pois o El Niño e Laninha, como a gente sabe, pode trazer valores maiores de precipitação em algumas áreas. Dessa forma, nós conseguimos, através do pacote RSOI, no RStudio, fazer esse mapa ao lado, onde a gente mapeou as nossas apólices e com esses dados que a gente obteve, a gente conseguiu mapear regiões da nossa base que estariam mais sujeitas a efeito de El Niño e Laninha. Bom, por que a gente achou interessante monitorar esses fenômenos? Bom, no primeiro ponto, é exatamente o gráfico que a gente trouxe, onde a gente consegue mapear esses riscos e trazer para a seguradora. O segundo ponto é o planejamento e a prevenção, porque como conseguimos ter pelo gráfico, quando que nós estamos mais sujeitos à Laninha ou El Niño, nós conseguimos mitigar esse risco, trazendo mais atenção para essas áreas onde podem ocorrer esses eventos. E o 3 é a confiabilidade das previsões, pois nós sabemos que é difícil estudar fenômenos climáticos. Porém, o Enos, com o passar dos anos e com o aumento da tecnologia, conseguiu apresentar previsões assertivas sobre a ocorrência ou não do fenômeno de El Niño e Laninha. Bom, no slide seguinte, a gente conseguiu também, através do pacote RSOI, no RStudio, conseguimos mapear no mês de ocorrência do sinistro da nossa base, se nós estávamos sobre o efeito do El Niño e Laninha. E através desse gráfico também, a gente conseguiu criar uma relação muito positiva entre as áreas de risco mapeadas e a ocorrência efetiva do sinistro em si. Como nós podemos observar na América do Sul, na Oceania, na Europa e na África, os sinistros realmente ocorreram pelo efeito do El Niño e Laninha, assim como a gente estava prevendo no gráfico acima. Ou seja, a gente tirou uma conclusão que seria muito importante continuar avaliando os dados do Enos para previsões da nossa base e análise dos riscos que estamos sujeitos. Show, perfeito. Dando sequência aqui aos comentários do Thiago, outro ponto de implementação aqui a Planeta Seguros que a gente trouxe é o monitoramento de um índice. O índice modificado de diferença normalizada de água, MNDWI. Basicamente, sensoriamento remoto para a detecção de corpos d'água em estruturas urbanas. Isso aqui é relacionado, são dados abertos, dados da NASA, mais especificamente do satélite Terra, onde o satélite Terra ele vai enviar ondas de luz à superfície do planeta Terra e vai medir o quanto é refletido de volta. No caso aqui, bandas verdes e bandas infravermelhas. E a questão crucial é, a água ela faz uma alta absorção de infravermelho e uma reflexão de bandas verdes. E o MNDWI ele nasce justamente desse relacionamento entre as duas bandas. Ou seja, se eu tenho um aumento de água em um local, eu tenho maior absorção de infravermelho, consequentemente, pela forma, o infravermelho é o fator de desconto, eu vou ter um MNDWI maior. Ou seja, o aumento do MNDWI ele simboliza um aumento de água naquele local. Um exemplo prático que a gente trouxe aqui foi o evento ocorrido agora em 2024, no Rio Grande do Sul. Fazendo um gancho também com o que foi falado anteriormente pelo Thiago,
foi um evento que ocorreu em ano de El Niño, justamente um fenômeno que traz maior precipitação à região sul do Brasil. E assim, pelas imagens fica claro, né, o desastre que ocorreu. Mas é interessante a gente ver que através do índice a gente consegue ter esse monitoramento também. No gráfico aqui ao lado, a gente vê que justamente no período de início de chuvas a gente vê que o índice disparou, né? Ou seja, a gente já consegue ter uma dimensão do início de evento e da magnitude desse evento através do índice. Da mesma forma que foi feito para o Ninho, El Niño e Laninha, a gente fez o cruzamento dos sinistros da nossa base com os dados do índice. E a gente viu que em 70% dos casos de sinistro, a média do índice MNDWI esteve acima da média anual daquele local, né? Ou seja, trazendo aqui também uma prova real da aplicação desse índice. Ok, chegando aqui em considerações finais, no início aqui a gente fez um mapeamento do portfólio da seguradora. É uma seguradora continental, presente em 26 países, e apesar disso, um histórico super positivo aí nos últimos 10 anos. É uma sinistralidade baixa, nenhum continente que realmente esteja muito acima da média. Análise do portfólio, concentrações geográficas, né? A gente tem o fato de que temos muitos riscos próximos uns aos outros, então um evento acaba impactando mais de um segurado quando ocorre. Análises geográficas, né, inerentes a cada local, a sazonalidade das chuvas, tendências, correlações. Outro ponto trazido pelo Thiago, os fenômenos El Niño e Laninha. A gente super ouve falar isso quase todo ano, e isso exerce uma influência direta aqui nos segurados da Planeta Seguros, então é imprescindível que a gente tenha essa antecipação dos fenômenos. Esse último ponto, o MNDWI, são dados abertos, dados da NASA, o produto do satélite Terra. Ele nos traz esse monitoramento remoto, né, dos eventos e das transformações ambientais. Com isso tudo, o objetivo aqui é trazer a Planeta Seguros uma maior robustez à sua mitigação de riscos e trazer uma melhor solução ao cliente, ao segurado, né? É imprescindível assim, a comunicação de todas essas informações, a transparência com os segurados. Alguns pontos adicionais que a gente trouxe. Como eu comentei, em 2024 foi um ano de El Niño, em 2025 a previsão é Laninha, então imagino que o foco da seguradora deva estar justamente nos continentes, nos países que são mais afetados por esse fenômeno, né? Ásia, Oceania, que representam grande parte da carteira. Um segundo ponto, regulação dos sinistros. Com o uso do MNDWI, a gente acredita que a gente pode ter uma triagem inicial da regulação dos sinistros um pouco mais rápida, porque a gente não precisa de um time presencial para analisar, a gente consegue fazer isso remotamente, né? Ter a noção da área impactada, ter a noção da magnitude do evento. E com isso tudo, trazer ali a aceleração do pagamento das indenizações, justamente em linha com o nosso terceiro ponto, que é a vulnerabilidade dos segurados nesse momento, né? E a gente entende que é o papel da seguradora fazer seu dever nesse momento e acolher todos os impactados por aqueles danos. É um momento emergencial. E a gente traz um outro ponto que é nesses momentos que a seguradora tem a oportunidade de fazer o nome dela, de criar uma reputação e aumentar seu potencial de mercado. A gente traz um exemplo aqui do Lloyds, um terremoto ocorrido em São Francisco em 1906, onde as indenizações corrigidas para os dias de hoje chegam a mais de $1 bilhão, e tudo foi pago, e é uma reputação que se mantém até os dias de hoje. E por último ponto, falando aqui de ESG, acreditamos também que a contratação dessa cobertura, né, desse seguro contra enchente, ele vai muito de encontro às políticas de ESG que as empresas buscam no mercado hoje em dia, né? Da parte ambiental, você tem uma mitigação dos riscos, você tem uma amenização dos danos. Da parte social, você não permitir que isso tenha um efeito em larga escala de desemprego dentro de um local para os funcionários dessas empresas. E atendendo também a parte de governança, né? Atendendo às regulações e políticas de resiliência climática. Com isso, a gente se despede aqui, agradece muito pela oportunidade. Acho que todos nós aqui conseguimos aprender muito durante o case. E agora a gente passa a bola para vocês e agradece. Obrigado.
Muito obrigado. Com 10 segundos restantes, perfeito timing, eu vou passar a palavra para os juízes para fazer as perguntas. Primeiro, né, parabéns pela apresentação. Eu acho que ela estava, além de muito clara e didática, ela estava muito bem construída. Assim, o famoso storytelling que todo mundo fala hoje em dia, vocês fizeram muito certinho. E eu achei bem interessante, assim, o link que vocês fizeram dos dados, né? Vocês primeiro passaram um panorama de dados para a gente da base e depois foram construindo ali a linha de raciocínio de vocês com vários dados externos e tudo. Minha pergunta só final, assim, aí me pondo no lugar de sou, sei lá, uma pessoa de tomada de decisão na Planeta Seguros, é que vocês falaram um pouco em mitigação de risco, né, e aí até um pouco de investimentos que foram feitos por governos e tudo. Teria alguma coisa concreta, assim, que a Planeta Seguros devesse pensar em fazer no curto, médio, longo prazo, assim, ou se a carteira que a gente tem hoje já está rentável e boa o suficiente, e a gente deveria, na verdade, passar a acompanhar todos esses indicadores um pouco mais de perto e para mais para frente, se necessário, alguma direcionada na nossa carteira. Uhum. Bom, perfeito. Assim, a sinistralidade dos últimos 10 anos, ela realmente é super positiva, né? Então, assim, questão aos descontos, né, a lucratividade da seguradora, isso está bem saudável até o momento. Mas, né, nas análises que a gente trouxe aqui, a gente levanta alguns pontos, né, que são importantes para os times de subscrição, né? Exposições muito juntas umas às outras, questão de segurados muito, muito juntos, né? Num slide aqui a gente traz a informação de que um evento dentro de uma cidade, ele em 94% dos casos, ele vai afetar mais de um segurado. Então, a gente tem uma exposição muito grande em algumas regiões. A Austrália, por exemplo, a Austrália, nesses últimos 10 anos, não houve um evento que não impactou mais de um segurado. Então, acho que esse seria um ponto de atenção, assim, tentar analisar outras regiões, né, evitando essa exposição superinflada em certas regiões. Perfeito, obrigada, João. Ana ou Celeste, alguma pergunta? Só uma perguntinha. Também parabéns pela apresentação. Gostei muito dos gráficos que vocês trouxeram. Eu tinha uma dúvida sobre... Eu achei muito interessante esse índice de água que vocês falaram. Eu acho que vocês falaram muito sobre monitoramento, que eu acho muito interessante para ver o impacto e depois como fazer a triagem e tal dos sinistros. E eu queria perguntar, vocês pensaram em usar também esse índice, tipo, de um jeito talvez mais proativo no lado de precificação, para talvez mudar o prêmio, para sair do mercado, algo assim? Bom, a gente entende que esse índice, ele... Total, é possível usar isso diante precificação, né? Porque você tem um histórico, você tem uma série temporal, você também consegue analisar outros locais, né? Além do seu portfólio, do que você já tem em casa. Qualquer prospecção de risco, você já consegue fazer uma análise ali do MNDWE daquela região, daquele local. Entender, né, o histórico, em quais momentos, se isso tem relação talvez com os fenômenos de El Niño e Laninha, né? E com certeza trazer essa análise para a precificação também. Diria que sim. Obrigada. A gente até não entrou muito nessa questão de precificação, justamente porque a gente não tem muito dados quanto a isso, né? Até porque precificar algo não é somente ali a parte de sinistralidade, enfim, existe muito além por trás, toda a questão administrativa. Então, como a gente não tinha dados suficientes para ter algo sólido, então a gente preferiu não olhar mais para esse lado. Sim, perfeito. Acho que dá tempo ainda. Primeiro, parabéns pela apresentação. Eu concordo com as palavras da Cláudia, de fato, sim. Vocês fizeram a receita completinha do storytelling, então, assim, parabéns por isso.
Uma pergunta quando vocês falam um pouco sobre monitoramento, sobre mitigação de risco, vocês chegaram a estudar ou pensar em soluções de resseguro? Tanto com conhecimento técnico que resseguradores poderiam trazer, como ferramentas de acompanhamento de risco, mas também talvez para pensar em mitigar perdas, né, já que a gente viu que assim, dessa concentração geográfica talvez pudesse ser interessante e vocês não abordaram o tema, eu queria saber se vocês pensaram a respeito. Sim, a gente chegou a pensar a respeito. A gente entende que esse é um portfólio da Planeta Seguros, que é um portfólio bem pesado. Realmente é uma exposição grande, né, de importância segurada e prêmio também. Eventualmente, assim, na vida real, poderia ser feito, sim, o uso de resseguro nesse caso. Além dessa expertise, né, global que os resseguradores trazem, né? Justamente a Planeta Seguros, ela aqui é um player global, então, e como os resseguradores, eles atuam também mundialmente, realmente trazer a experiência, né, da Europa para a América do Sul, trazer a experiência da Austrália para outro local, com certeza seria uma boa jogada aqui para a Planeta Seguros também. Perfeito, obrigada.